Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos começar a estudar as leis do processo do trabalho que estão na CLT. Então a gente na verdade vai começar a ler a CLT. Comecei aqui com o artigo 628-A, que fala da instituição do domicílio eletrônico trabalhista. Depois nós vamos já pular para o 642-A, que trata da inexistência dos débitos trabalhistas, e aí, então, a gente dá sequência. Então, começando pelo 62A, fica instituído o domicílio eleitoral trabalhista, regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Previdência, destinado a cientificar o empregador de qualquer ato administrativo, ação fiscal, intimação e aviso em geral. E 2, receber por parte do empregador documentação eletrônica exigida no curso das ações fiscais ou apresentação de defesa e recurso no âmbito do processo administrativo. Parágrafo 1º. As comunicações eletrônicas realizadas pelo domicílio eleitoral trabalhista dispensam a sua publicação no Diário Oficial da União e o envio por via postal, e são consideradas pessoais para todos os fins legais. Parágrafo 2º. A ciência, por meio do sistema de comunicação eletrônica, com utilização de certificação digital ou de código de acesso, possuirá os requisitos de validade. Então, agora, 642-A, é instituída a certidão negativa de débito trabalhista, CNDT, expedida gratuita e eletronicamente para comprovar a inexistência de débito inadimplido perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 1º. O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar 2 pontos. 1. O inadimplimento da obrigação estabelecida em sentença condenatória transitada em julgado, proferida pela Justiça do Trabalho ou em acordo judicial trabalhista, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas e emolumentos ou a recolhimento determinado em lei, ou o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordo firmado perante o Ministério Público do Trabalho ou comissão de conciliação prévia. Então, tanto o inadimplemento das obrigações, das sentenças e de acordos, como o inadimplemento das obrigações decorrentes de execução do acordo, que pode ser firmado tanto no MPT ou na CCP. Parágrafo 2º. Verificada a existência de débito garantido por penhora suficiente ou com exigibilidade suspensa, será expedida a certidão positiva de débito trabalhista em nome do interessado, com os mesmos efeitos da CNDT. Então, é expedida uma certidão positiva, mas com efeito da CNDT, que é certidão negativa, né? Então, emite a certidão positiva, mas aí ela tem o efeito da negativa, quando tem a penhora suficiente, ou se a exigibilidade está suspensa. Parágrafo 3º. A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências e filiais. Parágrafo 4º. O prazo de validade da CNDT é de 180 dias, contados da data de sua emissão. Agora a gente vai para um novo tema. Agora o tema é Justiça do Trabalho. E começando aqui, o artigo 643 afirma que os dissídios oriundos das relações entre empregados e empregadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviço em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do Trabalho, de acordo com o presente título e na forma estabelecida pelo processo judiciário do trabalho. Então, aqui ele está falando dos empregados, empregadores e dos trabalhadores avulsos. Essa redação aqui é de 1986.
Parágrafo 1º. As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos órgãos e autoridades previstos no capítulo 5 deste título. Parágrafo 2º. As questões referentes a acidente do trabalho continuam sujeitas à justiça ordinária, mas essa redação aqui não está falando de quando que é, então não sei se é original, mas hoje em dia as questões referentes a acidente do trabalho são julgadas pela Justiça do Trabalho, conforme o artigo 114 da Constituição Federal. Então a gente precisa sempre estar atento, né? Impressionante. Parágrafo 3º. A Justiça do Trabalho é competente ainda para processar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou OGMO decorrentes da relação de trabalho. Agora, 644. São órgãos da Justiça do Trabalho, o TST, o TRT, e aqui fala da Junta de Conciliação, que não é mais. Nós tivemos, né, uma emenda constitucional que alterou, nós não temos mais a junta, mas nós temos os juízes do trabalho, né? Mas aqui fala, o 644C fala juízes de direito, mas na Constituição Federal já está juiz do trabalho. Artigo 645. O serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, ninguém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado. 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitamente coordenados em regime de mútua colaboração, sob orientação do presidente do TST. Esse 646, ele é bem... Bom, por mim, né? Eu nunca dei atenção a ele, mas acredito que agora, ainda mais com a redação do novo CPC, que fala da cooperação entre todos aqueles que participam do processo, e a nova visão principiológica processual, que tem como base a Constituição e a efetividade, esse 646 vem bem a calhar. Fala que os órgãos da Justiça do Trabalho, eles têm que estar coordenados e em mútua colaboração. Eu não acho que tem cara de segunda fase, mas eu acho que seria um belo artigo para ser citado na fase oral. Depois ele vem e fala da Junta de Conciliação e Julgamento, mas que não funciona mais. Então, nós vamos agora para o 650, que menciona a jurisdição e a competência. Então, 650 caput, a jurisdição de cada junta abrange todo o território da comarca em que tem sede, só podendo ser estendida ou restringida por lei federal. Então, a jurisdição abrange o território. Aí, parágrafo único, as leis locais de organização judiciária não influirão sobre a competência das juntas já criadas até que a lei federal assim determine. Bom, muito bem. Agora sim, venham que cai bastante. 651. Caput. A competência das juntas é determinada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado. Então, aqui, ainda que o empregado seja reclamado, a competência vai ser determinada pela localidade em que ele prestou serviços ao empregador, ainda que ele tenha sido contratado em outro local ou no estrangeiro. Então, independentemente do empregado ter sido contratado em outro local ou no estrangeiro, a competência para julgar a ação que o envolva será determinado pelo local em que ele prestou o serviço. Essa é a regra geral. Parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º vai tratar do agente ou viajante comercial. Então, ele diz o seguinte: quando for parte de dissídio o agente ou viajante comercial, a competência será da junta da localidade em que a empresa tem agência ou filial e a esta o empregado esteja subordinado. Então, para os agentes ou viajantes comerciais, não é o local em que ele presta serviço, porque ele está viajando. Então, nesse caso,
a competência ela é determinada na sede, na localidade que a empresa tem uma agência ou uma filial e que esse empregado, agente ou viajante esteja subordinado. Na falta dessa agência ou filial, aí será competente a junta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais próxima. Então, primeira regra é qual agência ou filial da localidade que ele é subordinado. Aí a segunda regra, se não existir isso, né, se elas não existirem, aí será onde o empregado tem domicílio ou a localidade mais próxima. Depois, parágrafo 2º. A competência da junta de conciliação e julgamento estabelecida neste artigo estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial do estrangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em sentido contrário. Então, a competência das juntas de conciliação e julgamento, que são estabelecidas aqui, que a gente viu no caput, no parágrafo 1º e tudo mais, também vale se o dissídio ocorreu na agência ou filial no estrangeiro. E para isso, o empregado deve ser brasileiro e não pode haver convenção internacional em sentido contrário. Depois nós temos aqui o parágrafo 3º, que vai tratar de atividades que ocorrem fora do local, fora do local do contrato de trabalho. Então, parágrafo 3º, em se tratando de empregador que promove a realização de atividades fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresentar reclamação no foro da celebração do contrato ou na prestação dos respectivos serviços. Então, quando as atividades da empresa ocorrem fora do local do contrato de trabalho, nesse caso, o empregado vai apresentar reclamação. Pode ser no foro da celebração do contrato, então onde ele celebrou o contrato, ou onde ele prestou os serviços. Então, essas são as regras iniciais aqui do 651. Então, para que tenha o caput, parágrafo 1º, 2º e 3º. Agora aqui nós temos a redação do 652A, que aqui está em amarelinho, e o seu item 4º também está em amarelo. De acordo com ele, compete às varas do trabalho conciliar e julgar os dissídios em que se pretende o reconhecimento da estabilidade de empregado, os dissídios concernentes à remuneração, férias e indenização por motivo de rescisão do contrato individual de trabalho, os dissídios resultantes de contratos de empreitada em que o empreiteiro seja o operário ou o artífice, os demais dissídios concernentes ao contrato individual. Então, aqui os dissídios resultantes de contrato de empreitada, quando o empreiteiro é o operário ou artífice, é uma competência da Justiça do Trabalho. E aqui o item 5º diz que compete conciliar e julgar as ações entre trabalhadores portuários e operadores portuários ou ógmo, decorrentes da relação de trabalho. Também cabe à vara do trabalho processar e julgar os inquéritos para apuração da falta grave, os embargos opostos às suas próprias decisões, impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua competência, decidir quanto à homologação de acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Esse aqui já deve ter caído em outras provas, porque é uma redação nova, é da reforma trabalhista. Então, essa linha F foi incluída pela Lei 13.467. Então, de acordo com ela, compete à vara do trabalho decidir quanto à homologação do acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho.
E aqui, parágrafo único, terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento. Ah, esse aqui também é importante, que é uma das hipóteses de preferência para julgamento. Eu acho que eu vi um post, eu não lembro se ele estava incluído, essa hipótese. Vi um post, mas bom, vamos lá. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivam da falência do empregado. Eu vi sim, isso mesmo. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador, podendo o presidente da junta, a pedido do interessado, constituir processo em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros assuntos. E agora aqui 653, compete ainda às juntas requisitar às autoridades competentes a realização das diligências necessárias ao esclarecimento dos feitos sob a sua apreciação, representando contra aquelas que não atenderem a tais requisições. Então, ela pode requisitar diligências. Também pode realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelo TRT ou pelo TST. Também julgar as suspeições arguidas contra os seus membros. E aqui a gente tem que, na verdade, prestar muita atenção, porque como agora não existe mais junta, não é o próprio juiz que vai julgar a suspeição, né? A gente aplica, se não me engano, aplicamos de forma subsidiária o CPC, que acredito que determina que quem irá analisar é o tribunal. Mas esse tema tem que ser revisto e não é essa aplicação literal. Bom, 653D, julgar as exceções de incompetência que lhe foram postas, expedir precatórias e cumprir as que lhe forem deprecadas e exercer qualquer outras atribuições que decorram de sua jurisdição. Agora nós vamos pular aqui, vamos aqui do 653 para... Então, bom pular, né? O 653, olha que felicidade. Nós vamos ler aqui o 702, que fala do Tribunal Pleno. 702, a linha F, que também ela foi uma redação dada pela Reforma Trabalhista. De acordo com a linha F, cabe então ao Tribunal Pleno estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica, por unanimidade, em no mínimo 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões diferentes em cada uma delas, podendo ainda por maioria de 2/3 de seus membros restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no Diário Oficial. Então, aqui a gente tem diversos requisitos, né? Então, o Tribunal Pleno, ele pode estabelecer ou alterar. Então, não é só para estabelecer, é para alterar também. Então, súmulas ou outros enunciados de jurisprudência uniforme. E aqui, o Tribunal Pleno, então, tem que ter o voto pelo menos de 2/3 de seus membros. E a matéria tem que ter sido já decidida de forma idêntica. E aqui, por unanimidade, e que forma idêntica, em pelo menos 2/3 das turmas.
em 10 sessões diferentes. E aí, por 2/3, então, eles podem restringir os efeitos ou decidir que ela só vai ter eficácia depois de certo período. E também nesses 700 aí, vamos ver, eu acho que é o 703 ainda. Não, 702, desculpa. Parágrafo 3º, que afirma que também, olha, nós vamos ler agora o parágrafo 3º e 4º, foram incluídos pela reforma trabalhista. De acordo com esse parágrafo 3º, as sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas. Então, as sessões devem ser públicas, divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral pelo PGT, pelo Conselho Federal da OAB, pelo AGU e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. E parágrafo 4º, o estabelecimento ou alteração das súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos tribunais regionais do trabalho deverão observar o disposto na linha F do inciso 1 e no parágrafo 3º deste artigo, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição judiciária. E agora que estou me recordando, que eu acredito que tem uma decisão do próprio TST que declarou a inconstitucionalidade desta alteração da reforma trabalhista do 702, a linha F. Então, também temos aqui que colocar uma observação, apesar de saber, né, ser importante saber dessa alteração e inclusão pela reforma, também que já houve uma manifestação do TST sobre ela e pela inconstitucionalidade. Salvo engano, foi só da linha F. Acredito que eles não se manifestaram sobre o parágrafo 4º. Mas, mais uma vez, tem que dar uma olhada. Os próximos artigos e esses que estão sendo pulados são, sim, muito importantes, mas como nós já temos a data da prova, nós vamos pular para aqueles que têm mais chance ainda de cair, e por isso nós já estamos indo para o 722, que afirma que os empregadores que individual ou coletivamente suspenderem os trabalhos dos seus estabelecimentos sem prévia autorização do tribunal competente, ou que violarem ou se recusarem a cumprir decisão proferida em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades. Então, aqui está falando é um capítulo 7º que está falando do lockout. Seria, então, quando o empregador suspende o trabalho sem autorização do tribunal competente. Então, só tá esse aqui grifado, mas não grifado de prova, eu que grifei. Depois nós temos aqui o 731, aquele que tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal. Esse também é muito importante. Eu acho que é do Instituto da Perempção, né? Que a gente fala. Bom, 731, aquele que tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no estabelecimento... Peraí. 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal, não se apresentar no prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 786, à junta ou juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Então, se eu apresentei a reclamação verbal ao distribuidor e eu não me apresentar, eu vou incorrer na perda pelo prazo de 6 meses do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.
Depois, nós temos aqui 732. Na mesma pena do artigo anterior, incorrerá o reclamante que por 2 vezes seguidas der causa ao arquivamento de que trata o artigo 844 da CLT. Então, esses 2 artigos aqui são muito importantes, 731 e 732. Agora, também são aqui importantes, mas nós vamos pular sobre o Ministério Público, sobre a competência da Procuradoria-Geral do Trabalho. Na verdade, acredito que nesse caso aqui são mais importantes ainda os artigos da Lei Complementar 75. E agora, sim, vamos ler sem parar, provavelmente, sem pular mais artigos, os 763 e seguintes. Esses artigos aqui agora vão tratar sobre o processo judiciário do trabalho em si. É o título 10 da CLT. E aqui, antes de começar o capítulo 1 e as disposições gerais, vamos ver aqui uma observação da Instrução Normativa 41. Essa Instrução Normativa 41, artigo 1º, afirma que a aplicação das normas processuais previstas na CLT e que foram alteradas pela reforma trabalhista terão eficácia a partir de 11 de novembro, com eficácia, né? A aplicação das normas com eficácia a partir de 11 de novembro de 2017. A aplicação é imediata e não atinge as situações pretéritas que já foram iniciadas ou consolidadas sob a égide da lei revogada. Então, esse realmente é uma norma, né? O artigo 1º da Instrução Normativa 41 é uma norma muito importante, porque fala justamente sobre a eficácia e a aplicabilidade das normas da reforma. E esse é um tema muito caro, as normas processuais, se elas retroagem ou não, se é feito imediato ou não, se elas vão atingir ou não o que já aconteceu. Então, a gente tem os artigos, né, da LINDB, salvo engano, o artigo 6º, que fala da coisa julgada, do direito adquirido. Temos também a Constituição Federal, então nós temos a CF, a LINDB, temos essa Instrução Normativa 41, temos também artigo 900 e pouquinho da CLT, temos também artigo 1000 e pouquinho do CPC. Então, nós temos diversas normas que tratam justamente sobre esse assunto que é tão caro. Então, já antes de começar, esse adendo é bem realmente importante. Muito bom que ele está aqui. Então, agora sim, capítulo 1, disposições preliminares. Tô vendo aqui que já deu 28 minutos. Vamos só ver aqui, olha. Essa parte que alívio ver uma coisa que a gente já viu, né? Bom, já vi algumas vezes, mas a gente sempre esquece, né? Impressionante. Bom, vamos então só ver aqui as disposições preliminares e depois, então, vou terminar esse vídeo, a gente começar outro, para daí realmente dar sequência e não parar. Então, artigo 763, coloquei aqui uma pergunta. Quem é regido pelo processo do trabalho? Vamos ver, porque essa pergunta tá aqui. Tá. Então, 763, o processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios individuais, coletivos e a aplicação das penalidades, vai ser regido em todo o território nacional por essas normas. Então, que ele fala tanto dissídio individual como dissídio coletivo e com a aplicação das penalidades. 764, fala da conciliação. Os dissídios individuais ou coletivos
que são submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação. A conciliação também é um tema muito caro à Justiça do Trabalho. Ela, em especial, sempre se destacou por isso. Esse foi um instituto que só depois, agora com o CPC de 15, que ganhou força já na área comum, mas na especializada, na trabalhista, ela sempre se diferenciou por isso. Esse artigo aqui, realmente, 764, muito singelo aqui, às vezes a gente não dá atenção, mas ele é de suma importância. Então, tanto os dissídios coletivos como os individuais, então não é só entre empregado e empregador, os dissídios coletivos também, eles são sempre, olha aqui, eles são sempre sujeitos, eles não são só sujeitos, eles são sempre sujeitos à conciliação. Pois parágrafo 1º, para os efeitos deste artigo, os juízes e tribunais empregarão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. Então, aqui, os juízes e tribunais têm que aplicar sempre bons ofícios e persuasão no sentido da conciliação dos conflitos. Parágrafo 2º. Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á em arbitral, proferindo a decisão. Então, ele começa o juízo conciliatório e só depois, não havendo a conciliação, que ele se torna arbitral. Parágrafo 3º. É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório. Então, as partes, mesmo depois, quando já estiver lá no arbitral, elas podem sim firmar acordo. Então, esse artigo aqui, 764, o seu caput e os seus parágrafos são muito importantes. 765. Os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção do processo e velarão pelo andamento rápido da causa, podendo determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas. Então, peraí, os juízos e tribunais do trabalho terão ampla liberdade na direção. Esse aqui também é muito importante, principalmente em prova de segunda fase, e acredito para a oral também seja, mas para a segunda fase é muito importante, porque fala aqui dos poderes do juiz. Então, o juiz tem uma ampla liberdade para dirigir o processo e ele deve ainda velar pelo seu andamento rápido. E, além disso, ele pode determinar, então, qualquer diligência necessária para esclarecer a causa. Então, para esclarecer a causa, ele pode usar-se da diligência, ele tem que velar pelo andamento rápido do processo e ele também aqui tem ampla liberdade na direção do processo. Artigo 766. Nos dissídios sobre estipulação de salário, serão estabelecidas condições que, assegurando justo salário ao trabalhador, permita também justa retribuição às empresas interessadas. 767. A compensação, isso também é bem importante, a compensação ou retenção só pode ser arguida como matéria de defesa, desculpe. Então, compensação ou retenção só arguida como matéria de defesa, terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão... desculpe. Vamos lá. 768. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja decisão tiver de ser executada perante o juízo da falência. Nós vimos também, né, parecido com o que a gente viu lá no começo, nesse 768. Também tem, falou, né, da preferência quando discutir apenas salários. E aqui 769, nos casos omissos,
o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incompatível. E esse 769, então, fala da subsidiariedade, do princípio da subsidiariedade. Também é muito importante a gente usa bastante nas segundas fases. E aqui eu só queria dar uma olhadinha se eu coloquei aqui um artigo 700, acho que 17. Vamos ver. Não é 717, nem 721. Eu sei que tem algum artigo no 700 e pouco que a professora Janete sempre fala. Mas acho que vou ter que pegar o meu vademecum, que deve estar grifado, porque aqui eu não tô achando. Achei que era 717, mas não é não. Nem 721. Bom, vai ficar pro próximo vídeo. Eu vou dar pausa, vou pegar lá, vou procurar, e se eu achar no próximo vídeo, então, aí eu conto que artigo que é esse e sobre o que era. Eu sei que é muito importante, mas eu não lembro o que é e tá nos 700 e pouco. Então, bom, esse foi o vídeo 1 e até o próximo.